Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Walter Harrison Beckford foi um homem cuja vida parecia destinada ao sucesso desde muito jovem. Filho de um professor de economia e de uma enfermeira, ele cresceu em um lar modesto, mas amoroso, onde o trabalho árduo, a dignidade e o senso de dever eram valorizados. Desde cedo demonstrou uma inteligência rara e uma ambição silenciosa, do tipo que não grita, mas constrói pacientemente. Aos 52 anos, Walter havia se tornado uma das figuras mais respeitadas do mundo financeiro de Nova York. Ele comandava a Beckford Holdings, um conglomerado de empresas internacionais nos setores de tecnologia, imobiliário e saúde. Mas o que o distinguia de outros magnatas de Wall Street era seu compromisso filantrópico, discreto, porém profundo. Ele financiou bolsas de estudo universitárias para jovens carentes, programas de artes em bairros carentes e clínicas móveis em áreas rurais. Sua reputação, embora construída sobre números impressionantes, baseava-se em sua integridade. Sua humildade e seu desejo sincero de tornar o mundo um pouco menos cruel para aqueles que não eram tão afortunados quanto ele. Mas por trás dessa imagem pública, Walter vivia em uma solidão cuidadosamente construída, quase austera. Nunca se casou. Não tinha filhos. Tinha poucos amigos próximos. Muitas traições, muitas decepções. O homem que conquistara a confiança de milhares de colegas, parceiros e instituições de caridade não mais demonstrava prontamente a sua em nível pessoal. Voltava para casa todas as noites, para um apartamento silencioso, com apenas um velho toca-discos e alguns livros encadernados em couro como companhia, que relia incansavelmente. Naquela noite, porém, ele decidirá comemorar, não um novo contrato, nem um recorde na Bolsa de Valores, mas a iminente inauguração de uma ala pediátrica que ele estava financiando no Hospital Mount Sinai, dedicada a crianças com doenças raras. Um projeto que lhe era caro desde a morte de um garotinho chamado Elijah, que ele conhecera durante uma visita ao hospital 3 anos antes. O menino de 7 anos, sofrendo de uma doença incurável, lhe dera um desenho de um hospital mais iluminado, com brinquedos por toda parte. Walter guardava esse desenho na carteira. Então ele reservou uma mesa privada no Cedro Dourado, um dos restaurantes mais prestigiados de Manhattan, situado no topo de um arranha-céu envidraçado com vista para a cidade como uma catedral moderna. O salão, decorado com madeira escura e luz dourada, era banhado por uma elegância discreta. A cidade brilhava sob seus pés como um tapete de diamantes. O vento da noite farfalhava nas janelas, mas lá dentro tudo era calor, vidros finos e toalhas de mesa de linho. Matteo Rinaldi, o chefe estrelado pelo guia Michelin, havia criado pessoalmente o menu, risoto de cogumelos selvagens, lagosta assada com estragão e uma sobremesa de yuzu e chocolate amargo. Rinaldi era famoso por sua perfeição clínica. Nenhum detalhe lhe escapava. Para Walter, era uma oportunidade de celebrar em silêncio, longe dos microfones, com um bom vinho e uma sensação de dever cumprido. Estava sozinho à mesa, e isso lhe convinha. Com uma taça de Barolo 2001 na mão, aproveitou o momento para sentir os aromas e fechar os olhos por um instante, como se saboreasse a paz, rara e preciosa. Então o risoto chegou fumegante, delicadamente disposto em um prato de porcelana branca. O garçom se afastou com um sussurro. Walter ergueu a colher elegantemente, pronto para saborear a primeira mordida. Foi naquele preciso momento que tudo mudou. Uma voz irrompe, cortando o ar como um relâmpago num céu claro. E senhor, não coma isso. Um grito. Afiado, tenso, desesperado. Estalou contra as paredes douradas do restaurante como um chicote. Cabeças se viraram. O silêncio instantaneamente foi total. Walter fez uma pausa, a colher congelada a poucos centímetros dos lábios. Seu olhar, a princípio incrédulo, pousou na fonte da voz. Uma jovem ofegante e visivelmente em pânico corria em sua direção. Vestia um jaleco de chefe enorme, amarrado desajeitadamente na cintura, e calças manchadas de farinha. Seu distintivo estava torto. Seu cabelo castanho cacheado estava preso com um único elástico. Ela parecia ter apenas 12 ou 13 anos. Ela chegou à mesa com as mãos tremendo e a respiração curta. Não coma isso, por favor, senhor. É perigoso. Os cogumelos não são os certos. Eu já os vi. Eu os conheço. São amanitas. Amanites faloides. Walter franziu a testa, ainda sem compreender, quando os funcionários da cozinha, alertados pela comoção, chegaram por sua vez. O chefe Rinaldi, lívido, correu para o prato, com a mão trêmula levantando os pedaços de cogumelos marrons. Seu rosto congelou de horror. Meu Deus!
Todos os olhares se voltaram abruptamente, alguns com irritação, outros com preocupação, para a fonte do grito. O silêncio abafado da sala, até então pontuado pelo tilintar de copos e conversas discretas, acabará de se estilhaçar como cristal sob um choque. Uma jovem corria em direção à mesa central. Sua figura esguia contrastava fortemente com a elegância discreta do restaurante. Seu enorme casaco de chefe esvoaçava ao seu redor como uma vela ao vento. Seus tênis sujos deslizavam levemente no mármore polido, e seus cabelos, desgrenhados pelo suor, grudavam na testa. Seu rosto estava corado pelo esforço e por uma emoção mais profunda, medo. Um medo sincero, animal, instintivo. Chegando a poucos passos da mesa de Walter Beckford, ela parou abruptamente, ofegante, trêmula. Seu olhar pousou diretamente nele, suplicante, urgente. Mas ela não recuou. Não desviou o olhar, apesar dos murmúrios de indignação e olhares de desaprovação de alguns dos clientes elegantes. Meu nome é Lucy Morales, gaguejou ela com a voz estrangulada. Sou aprendiz na cozinha. Por favor, pare. Eu sei o que tem neste prato. Walter, ainda imóvel, com a colher balançando entre os dedos, piscou lentamente. Ele não era homem de se deixar intimidar. E, no entanto, algo no olhar da garota o atingiu em cheio. Aquilo não era um espetáculo. Não era exagero. Era puro desespero. Lucy deu um passo à frente, com os braços ligeiramente estendidos, como se quisesse impedi-lo fisicamente de comer. Ela falou rapidamente, às vezes tropeçando nas palavras, mas a convicção que emanava dela era irrefutável. O chefe, ele cometeu um erro. Ele deveria usar cogumelos chanterelles. Mas eu vi a cesta. Ele pegou a que estava ao lado, a que um fornecedor tinha deixado cair por engano. São cogumelos da morte. São parecidos, mas matam. Mesmo uma mordida, mesmo que pequena, você pode ser envenenado em menos de algumas horas. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O tipo de silêncio que surge quando se pressente que uma tragédia foi evitada por pouco, mas ninguém ousa acreditar ainda. Os clientes vizinhos congelaram, alguns de pé, outros meio que se levantando, fascinados pela cena. O chefe Matteo Rinaldi entrou na sala alguns segundos depois, alertado pela comoção. Aproximou-se franzindo a testa, pronto para repreender. Mas assim que viu Lucy, e especialmente o que ela apontava no prato, seu rosto empalideceu. Reconheceu imediatamente as guelras brancas, a tonalidade verde-oliva na base do chapéu, sinais de um perigo insidioso que só os entendidos sabiam detectar. Meu Deus, murmurou ele, inclinando-se para a frente, com as mãos trêmulas. Acariciou os cogumelos com a ponta dos dedos. Depois endireitou-se lentamente, como se estivesse sob o peso de um peso imenso. É verdade, disse ele finalmente com a voz embargada. É um erro terrível. O mundo pareceu desabar ao seu redor. Os funcionários do restaurante ficaram paralisados, em choque. Uma garçonete começou a chorar baixinho. O ar no salão se tornará irrespirável. Walter, enquanto isso, lentamente puxou a mão para trás e pousou a colher com precisão infinita na borda do prato. Ele não dissera nada. Nada ainda. Mas em seus olhos havia algo novo. Uma vulnerabilidade rara. Uma percepção repentina. Ele tinha acabado de esbarrar na morte. E essa criança, pois ela era pouco mais que uma criança, tinha acabado de salvar sua vida. O gerente chamou imediatamente uma ambulância. A equipe médica de emergência chegou rapidamente, juntamente com médicos do pronto-socorro e um inspetor sanitário. Walter foi levado para os fundos do restaurante para exames preliminares. O veneno não havia sido ingerido. Ele estava seguro, graças a uma voz que poderia ter sido ignorada, graças a um aprendiz que ninguém esperava. No dia seguinte, a história virou manchete. Aprendiz salva a vida de bilionário, Lucy Morales, 13, evita desastre no Golden Cedars. As redes de televisão noticiaram o incidente com emoção. A imprensa celebrou sua calma, sua velocidade e, acima de tudo, seu conhecimento sobre cogumelos. As redes sociais foram a loucura. As hashtags #LucyLaBrave e #SavedByKnowledge viralizaram. Logo se soube que Lucy havia sido apresentada à botânica por seu avô, um ex-guarda florestal de Vermont. Desde os 6 anos, ela passava os verões identificando plantas, desenhando cogumelos em um caderno antigo, aprendendo a reconhecer o belo, o raro e o perigoso. Esse conhecimento, adquirido em uma cabana de madeira à beira de um lago, acabará de salvar um homem poderoso no topo de uma torre de aço. Poucos meses depois, longe do brilho de Nova York, Walter Beckford estava em um modesto escritório com paredes forradas de estantes repletas de livros desgastados, localizado em uma parte discreta da cidade.
Era um espaço simples, quase humilde, bem diferente das luxuosas suítes onde ele costumava tomar suas decisões financeiras. Sentada à sua frente, Lucy Morales havia crescido desde aquela famosa noite no Cedro Dourado. Ela usava um vestido simples, os cabelos ainda cacheados emoldurando um rosto que se tornara mais confiante, mas ainda imbuído de uma doçura quase frágil. Seu olhar brilhava com uma curiosidade insaciável e uma profunda gratidão. Walter olhou para ele por um longo tempo em silêncio antes de quebrar o silêncio. Lucy, não tenho palavras para agradecer o suficiente pelo que você fez. O que você conquistou não é apenas heróico, é uma lição de humanidade. Você salvou minha vida, mas mais importante, você lembrou a todos aqui que vigilância, conhecimento e coragem são mais importantes do que qualquer outra coisa. Ele tirou um arquivo da pasta e o colocou delicadamente na frente dela. Quero financiar integralmente sua educação, até a universidade. E também gostaria de lhe oferecer um estágio na minha fundação. Lá, você poderá usar sua mente perspicaz e curiosidade para ajudar outros jovens como você. Lucy sentiu os olhos marejarem. Como filha de uma governanta de um antigo hotel no Bronx, ela jamais imaginara que seu amor por plantas e cogumelos a levaria tão longe. Ela olhou para baixo, sorriu timidamente e depois olhou para cima com renovada determinação. Obrigado, Sr. Beckford. Não vou decepcioná-lo. Quero aprender e um dia ajudar os outros como o senhor ajudou minha família. Ao longo dos anos, Lucy se tornou uma jovem brilhante. Seus dias eram divididos entre aulas na universidade e laboratórios de pesquisa. Especializada em biologia, ela rapidamente escolheu a micologia, fascinada pela complexidade e riqueza do mundo dos fungos. Sua paixão inicial se transformou em uma vocação profunda. Participou de projetos inovadores, desenvolvendo antídotos para a intoxicação fúngica, um flagelo pouco conhecido, mas mortal, em algumas áreas rurais isoladas. Ao mesmo tempo, lançou campanhas de conscientização em escolas e vilarejos, transmitindo esse conhecimento valioso, muitas vezes vital. Walter, por sua vez, continuou seu trabalho filantrópico, mas agora não estava mais sozinho. Lucy havia se tornado sua aliada e amiga, uma nova luz em sua vida muitas vezes austera. Quando se conheceram, suas conversas misturavam reflexões sobre ciência, compromisso social e a fragilidade da vida. O relacionamento deles simbolizava esse encontro improvável entre dois mundos que pareciam separados por tudo, o de um bilionário acostumado ao controle e ao poder, e o de uma jovem de origem humilde, munida apenas de sua paixão e coragem. Mas ambos sabiam que era justamente essa diferença que os unia, como um fio invisível tecido pela própria vida. O tão esperado dia da inauguração da ala pediátrica do Monte Sinai finalmente havia chegado. A ampla recepção do hospital estava repleta de um público diversificado e acolhedor: médicos, enfermeiros, familiares, doadores, jornalistas e, claro, crianças. Algumas ainda com curativos, mas cujos sorrisos transbordavam de alegria. As paredes recém-pintadas estavam decoradas com afrescos coloridos representando desenhos de crianças, árvores e animais, símbolos de esperança e vida. A atmosfera vibrava com emoção coletiva e uma energia gentil e acolhedora. No centro do palco, em uma plataforma decorada com flores brancas e bandeiras, Walter Harrison Beckford discursou. Sua voz, normalmente calma e distante, estava desta vez imbuída de um calor genuíno e uma seriedade sincera que cativaram imediatamente a plateia. Esta noite ele começou, olhando ao redor lentamente: quero agradecer a alguém muito especial. Lucy Morales. Um murmúrio percorreu a multidão, então um sorriso orgulhoso iluminou o rosto de Lucy parada ao seu lado. Walter continuou. Não apenas por sua coragem, mas por sua humanidade. Em nossas vidas, frequentemente buscamos heróis com destinos extraordinários, feitos grandiosos. Mas às vezes, são as vozes mais inesperadas, as mais humildes que salvam vidas. Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando de emoção. Aquele grito de última hora, aquele grito de alarme que evitou uma tragédia, é um lembrete poderoso: vigilância, conhecimento e determinação podem mudar o curso dos acontecimentos. E não é o tamanho da balança, mas o tamanho do coração que faz a diferença. O público aplaude, alguns com lágrimas nos olhos. Lucy, ao lado de Walter, sentiu o calor desses olhares, esse reconhecimento coletivo. Ela encontrou os olhares das crianças brincando na ala reformada, das enfermeiras zelando por seu bem-estar, dos pais aliviados. Naquele momento de suspensão, ela compreendeu que aquele grito, proferido em pânico, havia mudado muito mais do que uma vida. Abrirá uma porta para a esperança, para um futuro onde cada voz conta. Ela apertou delicadamente a mão de Walter.
Um gesto simples, mas carregado de promessas e de uma amizade nascida na adversidade e na luz.